Essa aula 7 era só uma aula de revisão, então ela tem vários exercícios, exemplos, coisas assim. Eu distribuí para ver se a gente faz alguns deles, eu não sei se eu vou fazer todos, mas se tiverem algum que vocês achem particularmente interessante, a gente pode fazer. Bom, como o Samuel fala, é bom vocês pensarem neles antes da gente resolver. Então a sugestão é que vocês deem uma olhadinha nessa aula 7 que a gente distribuiu, para ver, bom, para vocês pensarem um pouco nos exercícios e verem quais desses vocês querem que a gente faça com detalhe, né? Mas eu vou começar mesmo a aula falando da aula 9, que é a aula 7 não tem nenhum resultado novo, são só exemplos e exercícios, né? Mas a aula 9 tem um resultado teórico muito importante, que é o Teorema de Euler, que é uma generalização muito natural do pequeno Teorema de Fermat. Então, vocês lembram do pequeno Teorema de Fermat, né? Eles diziam que se A é inteiro e P é um primo, e se, digamos, P não divide A, então A elevado a P menos 1 é sempre congruente a 1 módulo P. Basta que o A não seja múltiplo de P, que seja primo com P. A gente vai provar uma versão geral disso, para em vez de ser módulo P, ser módulo N, onde N é um inteiro positivo qualquer. Mas para isso a gente precisa de uma definição, a função de Euler. Dado N inteiro positivo, definimos φ de N é o número de caras entre 0 e N menos 1, digamos, tais que K é primo com N. Você conta quantos inteiros tem entre 0 e N menos 1 que são primos com N. Então, o MDC entre K e N é 1. Então, alguns exemplos. φ de 1 é 1. φ de 2 é 1. Em geral, φ de P é P menos 1 para todo P'. Quanto que é φ de 12? Vamos ver se a gente entende isso. φ de 2, por exemplo, o único cara que é primo com 2 tem 0 e 1. 0 não é primo com 2, mas o 1 é. Né? 1 é primo com 2, então φ de 2 dá 1. Em geral, se P é primo, você olha para os números 0, 1, 2, 3, 4 até P menos 1. 0, obviamente, não é primo com P, porque P divide 0. Né? Mas todos os outros caras, 1, 2, 3, 4 até P menos 1, como eles não são múltiplos de P e P é primo, eles são primos com P. O MDC entre esses caras e o P é sempre 1. Então, todos esses P menos 1 caras são primos com P. A função φ de Euler conta exatamente quantos caras entre 0 e N menos 1 são primos com N. Então, φ de P é sempre P menos 1 para P'. Mas P não é primo, em geral, isso é falso. Né? Por exemplo, quanto é que é φ de 12? Vamos lá, vamos ver se não entenderam a definição. Quanto é que é? Fala alto. Hã? Vocês falaram baixinho aí o número. Quanto que é? Não. Quem que são os 6? Você tem que contar os caras que são primos com 12. Quais são os caras entre 0 e 11 que são primos com 12? 3.
3? 3 divide 12. 5, 7, 9. 9 não, 9 é múltiplo de 3, 12 também. Ah, sim, tem como não pode. Se fosse só, acho que fosse. São 4? 11? São 4. 1, 5, 7 e 11. Porque só tem 4 caras entre 0 e 11 que são primos com 12, que é 1, 5, 7 e 11. Todos os outros ou são pares ou são múltiplos de 3. Não. Então, o φ de 12 é 4. Muito bem. Bom, a gente... o que o Samuel faz agora, a gente pode fazer também, mas estritamente falando, não precisa disso para provar o teorema de Euler. Então, eu acho que eu vou deixar fazer depois. Eu vou enunciar e provar o teorema de Euler primeiro. E depois a gente vai mostrar como calcular φ de n para um n qualquer. Mas, primeiro, deixa eu lembrar essa discussão sobre sistemas completos de resíduos, né? Então, né? Módulo n. Um conjunto A contido em Z é um sistema completo de resíduos. Módulo n se A tem n elementos e o conjunto dos restos das divisões dos elementos de A. Por n, é o conjunto de todos os restos possíveis da divisão de um número por n, que é 0, 1, 2 até n menos 1. Então, um conjunto é um sistema completo de resíduos módulo n. Quando você olha para os restos das divisões dos elementos dele por n, isso dá todos os restos possíveis. E mais que isso, cada resto aparece só uma vez, porque são n elementos que deixam n restos diferentes. A gente já usou essa noção antes, a observação importante é que, dado qualquer inteiro k, se A é um sistema, né, nesse caso, dado qualquer inteiro k, existe um único elemento de A, tal que M é congruente a K módulo N. Isso está na aula 6, que a gente falou há mais tempo. No segundo ele, isso é um... Se você olha na aula 9, ele fala... Nosso próximo objetivo, precisaremos relembrar um exemplo estudado na aula 6. E aí no lema 3 ele já fala, então o conjunto é um sistema completo de restos módulo N. Como não está na folha, eu estou botando no quadro para lembrar, mas está na aula 6, segundo ele. Tem essa definição original. Eu estou lembrando o que é um sistema completo de restos ou de resíduos módulo N. Né? Muito bem. O sistema completo de resíduos é um conjunto de N naturais que representam todos os inteiros possíveis módulo N. E o lema dele, né, é que então, ele tem um fato geral sobre sistemas de resíduos, que é o seguinte: seja M um número natural, né, M um inteiro positivo, L não precisa ser inteiro positivo, L inteiro com MDC de LM igual a 1, e R um inteiro qualquer. Então, esse conjunto R, L mais R, 2L mais R, até
M-1L mais R é um sistema completo. De resto de resíduos. Módulo M. Eu vou provar até uma coisa um pouquinho mais geral. Mais geralmente. Se você tem um sistema A1, A2, AM é um sistema, vou abreviar sistema completo de resíduos por SCR, é um sistema completo de resíduos módulo M, então, se você multiplicar todo mundo por L e somar R, isso aqui também vai ser um sistema completo de resíduos módulo M. Tá, a segunda parte é mais geral que a primeira, né? Prova. Como 0, 1 até M-1 é um sistema completo de resíduos módulo M. A primeira então, a segunda é mais geral. Se você começa com A1 igual a 0, A2 igual a 1, etc., a M igual a M-1, se você multiplicar todo mundo por L e somar R, você vai obter exatamente esse conjunto aqui. Então, esse conjunto é obtido do mesmo jeito que essa construção geral, tomando inicialmente o sistema completo de resíduos 0, 1, 2 até M-1. Então, esse daqui, esse fato mais geral, segue da seguinte coisa. Então, vamos provar a segunda afirmação. Então, se dois desses caras, LAI mais R, forem congruentes, LAI mais R e LAJ mais R forem congruentes módulo M, o que quer dizer isso? Quer dizer que M divide, por exemplo, isso menos isso. Só que quando você faz isso menos isso, o R some. Isso é simplesmente L AJ menos AI. Agora, se M divide L vezes AJ menos AI, então M divide AJ menos AI. Né? Pois M é primo com L. Bom, mas se M divide AJ menos AI, quer dizer que AJ e AI deixam o mesmo resto da divisão por M, e o único jeito disso acontecer é I igual a J. Porque se I é diferente de J, o AJ e o AI tem que deixar restos diferentes. Né? Dizer que esse cara é um sistema completo de resíduos módulo M, quer dizer que os restos na divisão por M são todos diferentes, em particular, dois desses caras nunca vão ser congruentes módulo M, a menos que sejam o mesmo cara. Né? Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que os restos das divisões desses caras por M são todos diferentes. De LAJ mais R por M, com J entre 1 e M, são todos distintos. E como você tem M cara, você vai ter M restos distintos, você só tem M restos possíveis, portanto, esses caras deixam todos os restos possíveis, e daí segue aqui LA1 mais R, etc., LAM mais R, é de fato um sistema completo de resíduos módulo M, que é o que a gente queria provar. Então isso prova o lema, que vai ser útil para a gente para calcular a função phi de Euler, mas também a ideia da prova vai ser útil para provar o teorema de Euler, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu enunciar o teorema de Euler logo. Eu podia ter feito isso logo, mas esse lema vai ser útil.
para a gente entender uma parte da prova. Então, o que diz o teorema de Euler? O teorema de Euler tem um enunciado muito simples. Diz assim, se A e N são inteiros, N é maior que zero, e A é primo com N, né? MDC de AN igual a 1, então, sempre vale a seguinte coisa. A elevado a φ de N é congruente a 1 módulo N. Vê se vocês concordam. Isso é um teorema muito forte, porque ele funciona módulo qualquer coisa. A única hipótese que você precisa é que o A seja primo com N. Se o A não for primo com N, uma coisa dessas não tem nenhuma chance de ser verdade. Porque, por exemplo, se A e N são pares, por exemplo, qualquer potência de A vai ser par. Um número par não pode ser congruente a 1, que é um número ímpar, módulo um número par. N tem que dividir essa diferença, né? Então, se N tiver algum fator comum com A, esse fator comum não vai poder dividir A φ de N menos 1. Né? Então, esses caras não vão poder ser congruentes módulo N. Então, para ter alguma chance de ter uma potência de A com expoente positivo que seja congruente a 1 módulo N, o A tem que ser primo com N. Então, essa hipótese é meio necessária, né? MDC de N igual a 1. Por outro lado, se o A é primo com N, esse negócio mostra não só que sempre existe uma potência de A que é congruente a 1 módulo N, né, com expoente maior ou igual a 1, mas que você tem um expoente que funciona para qualquer A, para todos os A's ao mesmo tempo. Para todos os A's são primos com N ao mesmo tempo. Qualquer A que seja primo com N, se você elevar a φ de N, dá sempre 1 módulo N. Então, por exemplo, você pega qualquer cara primo com 12, tipo 5. Se você levar a quarta, que é φ de 12, isso vai dar 1 módulo 12. E é verdade. Na verdade, 5 ao quadrado já é 1 módulo 12. 5 ao quadrado é 25, que é 24 mais 1. 5 à quarta com mais razão. Mas, por exemplo, se você pegar um número qualquer, sei lá, 7, e elevar a décima, por exemplo, isso vai ser 1 módulo 11. Né? Independente de fazer... Quer dizer, você descobre isso antes de fazer a conta, não é certo? Então, isso é um fato geral. Bom, isso que eu falei segue... O pequeno teorema de Fermat é um caso particular disso, né? Um corolário. Porque quando P é primo, o φ de P é P menos 1. Estou simplesmente dizendo que quando P é primo com A, quer dizer, quando P não divide A elevado a P menos 1 vai ser 1 módulo P, que é o pequeno teorema de Fermat. Então, o pequeno teorema de Fermat é um caso particular do teorema de Euler. No caso, é N'. Né? Quando N é primo, reobtemos o popular pequeno teorema de Fermat. Então vamos provar o teorema de Euler, né? Depois a gente mostra como é que calcula a função φ de Euler, que agora passou a ter um papel muito importante para a gente. Como é que a gente calcula em geral, né? Que para primos a gente já sabe. Então, a prova vai ser o seguinte. Você pode listar todos os naturais. E coprimos com ele. Por definição, você tem exatamente φ de N números naturais entre 0 e N menos 1, quer dizer, menores que N, e primos com N, quer dizer, coprimos com N, né? Então eu posso listar eles todos, A1, A2, Φ de N, tá? Deixa eu chamar de B1, B2, Bφ de N, porque já tem o A do enunciado, vai ficar confuso. B2, Bφ de N, tá? Eu vou considerar a gente vai considerar esse conjunto aqui, A vezes B1, A vezes B2, A vezes Bφ de N.
como o A é primo com N, e os BJ também são primos com N, né? Por hipótese, né? Esses caras são caras coprimos com N, que o MDC entre BJ e N é 1, MDC entre A e N também é 1, por hipótese, né, do teorema. Esses caras todos, A vezes B1, A vezes B2, A vezes B φ de N, também vão ser primos com N. A vezes BJ é primo com N, para todo J menor ou igual a N. Por outro lado, se A vezes BI, então agora é o mesmo argumento que a gente usa lá. Se A vezes BI for congruente a A vezes BJ módulo N, temos que N divide A BJ menos BI, mas como o N é primo com A, né? O MDC entre A e N é 1, o N tem que dividir BJ menos BI, mas os BI são todos distintos, né? Então J tem que ser igual a E. Eles são caras naturais menores que N, todos diferentes. Você tem dois caras diferentes aqui, a diferença deles vai ser menor que N, baixo lá não vai poder ser múltiplo de N, né? Então, se o N divide a diferença de dois desses caras, eles têm que ser o mesmo cara, o J tem que ser igual a I. Quer dizer, em suma, os restos das divisões por N desses caras têm que ser todos diferentes. Mas se os restos das divisões por N desses caras são todos diferentes, então, os N restos das divisões dos ABJ por N, né, com J variando entre 1 e N, são todos distintos. E como esses caras são primos com N, os restos da divisão por N também são primos com N. Portanto, o conjunto desses restos não tem muita opção, ele tem que ser B1, B2 até B φ de N. Então, dá uma olhada, B1, B2, etc., B φ de N, são todos os restos possíveis, são todos os números entre 0 e N menos 1 que são primos com N. Os restos das divisões desses caras, A vezes BJ por N, vão dar N números diferentes, todos entre 0 e N menos 1, e todos coprimos com N. Não, N não, φ de N. Você tem φ de N valores de J. Isso aqui, obviamente, eu estava falando besteira. Aqui, qualquer J menor ou igual a φ de N. Já comecei a escrever besteira aqui. Deixa eu ver quando que eu parei de escrever. Qualquer J vai até φ de N. Você tem que corrigir. Às vezes eu falo besteira, não, mas já corrigi. Você tem φ de N caras. Porque você tem φ de N caras entre 0 e N menos 1 que são primos com N, né? O número total dos BJ é φ de N, não é N. Mas, de novo, eles são todos diferentes, módulo N. Quando você multiplica eles por A, eles continuam todos diferentes, módulo N. E continuam todos primos com N. Então, quando você divide eles por N, os restos vão ser caras entre 0 e N menos 1 que são primos com N. Quantos caras no total você tem com essa propriedade? Tem φ de N, por definição. Esses caras são todos os restos possíveis. E você tem φ de N restos diferentes, primos com N. Então não tem jeito, o conjunto desses φ de N caras tem que ser o conjunto B1, B2, B φ de N. Né? Porque não tem espaço, né? Você só tem φ de N caras primos com N, entre 0 e N menos 1. Esses caras são φ de N caras entre 0 e N menos 1, todos primos com N. Eles têm que ser todos os caras entre 0 e N menos 1 primos com N. Né? Questão de contagem. Então, quando você olha módulo N, eu não estou dizendo que o A vezes B1 é congruente a B1 módulo N, mas ele é congruente a algum dos BJ módulo N. Você tem uma permutação dos índices. Mas o fato é que, quando você multiplica todo mundo, AB1 vezes AB2 vezes AB φ de N, se eu quero fazer uma conta módulo N, eu posso trocar cada cara desse pelo resto da divisão por N.
E o conjunto dos restos, a gente já viu que é esse. Quando você multiplica os restos, você vai ter o produto desses caras. B1, B2, B φ de N, módulo N. Vê se vocês concordam. Cada cara aqui eu troco pelo resto da divisão por N. O resultado módulo N não muda. E o conjunto dos restos da divisão por N é B1, B2, B φ de N. Então, quando você multiplica eles todos, a ordem dos fatores não altera o produto, dá o produto de todos os BIs, no B1 vezes B2, etc. vezes B φ de N. Então, você tem essa congruência módulo N. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é A elevado a φ de N vezes B1, B2, etc. B φ de N, né? Você tem φ de N fatores, tem um A em cada um deles. Então, vai dar A elevado a φ de N vezes o produto de todo mundo. O que quer dizer que isso é congruente a isso módulo N? Quer dizer que N divide A φ de N, B1, B2, B φ de N, menos B1, B2, B φ de N, que é B1, B2, B φ de N, que multiplica A φ de N menos 1. Mas aí, o N tem que dividir A φ de N menos 1, pois MDC do N com B1, B2, B φ de N é 1. Esse cara é o produto de um monte de caras que são primos com N, né? Então o produto é primo com N também, né? E o N divide A φ de N menos 1 quer dizer que A φ de N de fato é 1 módulo N. E acabou. Né? Então está provado o teorema de Euler. Vamos ver se a gente faz. Como é que é? Muito bem. Deixa eu ver alguma aplicação do teorema de Euler. Esse é um exercício bacana. Olha, deixa eu fazer um exemplo. Vou fazer esse exemplo 11 aqui, que é bacana. Para qualquer inteiro n maior que 1, n não divide 2an menos 1. A solução desse exercício é passo inicial para a solução de vários problemas olímpicos interessantes. É difícil. Eu fui para uma Olimpíada Internacional em 90, que eu acabei ganhando medalhinha de ouro, que tinha um problema 3 que eu consegui fazer relativamente rápido, porque eu tinha visto esse exercício antes. Esse exercício ele é uma espécie de passo inicial para a solução do problema 3 da IME de 90. Então, ele tem uma ideia que é muito comum em problemas desse tipo, mas é um problema importante. A solução é assim, olha. Você tem um inteiro n maior que 1, você quer provar que 2an não pode ser 1 módulo n. A ideia aqui é considerar o menor fator primo de n. Seja P... obrigado. Faz tempo. Então, a gente vai combinar a gente vai supor por absurdo, né, que n divide 2an menos 1. E n é um inteiro maior que 1. A gente vai ter que
Bom, n é múltiplo de p, então p divide 2an menos 1, ou seja, 2an é congruente a 1 módulo p. Né? Por outro lado, dois AP menos 1 também é congruente a 1 módulo P. Né? E o MDC entre P menos 1 e N é 1. Por quê? Porque P é o menor fator primo de N. Então, P menos 1 só pode ter fatores primos menores ou iguais a P menos 1, portanto, menores que P. Então, nenhum fator primo de P menos 1 pode ser um fator primo de N, porque os fatores primos de N são no mínimo P sempre. Então, eles não podem ter fator primo comum, eles têm que ser primos entre si. Agora, se você tem dois caras primos entre si, né, você certamente vai encontrar x e y naturais, porque P menos 1 e N são positivos, tais que P menos 1 vezes x menos N vezes y. Eu posso supor x e y naturais, desculpa. Eu tenho esse menos, né? P menos 1x menos N e y igual a 1. Né? Você sempre consegue uma solução inteira dessa equação, e aí você pode somar um múltiplo grande de N no x e o múltiplo correspondente de P menos 1 no y, fazendo com que os dois fiquem naturais e que continuem sendo solução. Então você consegue x e y naturais resolvendo essa equação. E aí, a contradição vai ser a seguinte, a gente vai ter que que 2, que P menos 1x é 1 mais NY. Vamos ver o que é 2AP menos 1x. 2AP menos 1x é 2AP menos 1 elevado a x. 2AP menos 1 é 1 módulo P, então isso é congruente a 1 elevado a x, que é 1 módulo P. Agora, 2 elevado a 1 mais NY é 2 vezes 2ANY. 2ANY eu posso escrever como 2AN elevado a y. E 2AN também é 1 módulo P, então isso aqui é 2 vezes 1AY, que é 2, né? Isso é congruente a 2 vezes 1AY módulo P, isso é 2 módulo P, ou seja, como 1 mais NY é igual a P menos 1x, isso aqui tem que ser igual a isso, quer dizer, 2 tem que ser 1 módulo P, o que é absurdo, obviamente. Isso quer dizer que P divide 1, né? Então não dá para 2AN ser 1 módulo N, mas eu concordo que isso é uma ideia esperta. Mas a solução que o Samuel dá é diferente, né? Então, solução alternativa. Deixa eu explicar a solução do Samuel, também é bacana. Se existir um N com essa propriedade, tá ok, 2AN seja congruente a 1 módulo N, né? Tome M como o menor desses N. Tá, e agora ele vai usar o teorema de Euler, quer dizer, bom, em particular a gente vai ter que 2AM é 1 módulo M. E M é um cara maior que 1, né? Então agora ele vai usar o teorema de Euler. Isso, ele vai escolher D, ele escolhe o D como sendo Pera, mas como é que ele garante que o φ de M é primo com...
Ele está dizendo que o φ de m é primo com m. Eu não estou muito convencido dessa solução do Samuel, não. Porque ele pega D é igual ao MDC entre m e φ de m, e ele diz que esse cara é maior que 1. Eu não estou achando isso óbvio, não. Se você provar que esse cara é maior que 1, não é difícil ver que 2AD vai ser congruente a 1 módulo D. Porque vai ser 2AD menos 1 é o MDC entre 2AM menos 1 e 2Aφ de M menos 1. 2Aφ de M menos 1 é 1 módulo M também. Então, esse cara de 2AD de fato é 1 módulo M. Mas... não, mas tá certo. Isso. Não, tá certo. Eu entendi o que ele fez. Deixa eu acabar de explicar aqui do lado. O que o Samuel faz? Ele pega esse menor m, né? Então, que 2AM, deixa eu repetir, 2AM é 1 módulo m. M é maior que 1 mínimo, né? E agora, bom, em particular, o m tem que ser ímpar, né? Porque m é um divisor de 2AM menos 1 que é ímpar. Então, o teorema de Euler diz que 2Аф de m também é 1 módulo m. E, portanto, o m divide o MDC entre 2Аф de m menos 1 e 2AM menos 1. O MDC de duas coisas desse tipo é sempre 2 elevado ao MDC. Né? Isso é uma coisa que a gente fez numa aula anterior. Φ de m e m menos 1. Quer dizer, 2 elevado a esse cara é congruente a 1 módulo m. Esse cara não pode ser 1. Né? Se esse MDC for 1, você está dizendo que m divide 1, o que é absurdo, porque m é maior que 1. Portanto, o MDC entre φ de m e m é maior que 1. E, obviamente, 2AMDC, né? E MDC entre φ de m e m, obviamente, é um divisor de m, e m é um divisor de 2Аф de m menos 1, como a gente viu aqui. Que é um divisor, desculpe, de 2AMDC entre φ de m e m menos 1. Ou seja, esse número aqui, né? Então, se você escrever D igual a MDC de φ de m e m, que é maior que 1, o que esse negócio está dizendo é que D divide 2AD menos 1, só que D é menor que m. Absurdo. Não é porque φ de m é menor que m, né? Φ de m conta os caras entre 0 e m menos 1 que são primos com m. O 0 nunca é primo com m, porque o m é maior que 1. Então, pelo menos o 0 você tem que jogar fora. Φ de m é no máximo m menos 1. E, de fato, só é igual quando o m é primo. Então, esse MDC entre φ de m e m é um cara maior que 1, mas é menor do que m. Você estaria conseguindo um cara menor ainda com essa propriedade. Como m é o menor cara com essa propriedade, você tem um absurdo. Então, essa é uma solução legal que usa o teorema de Euler. Tem a solução alternativa, que usa só o pequeno teorema de Fermat, mas que tem que usar esse fato que dois caras primos entre si têm uma combinação linear que dá 1. São duas soluções bem diferentes, né? Legal ter mais de uma solução num problema bacana desses. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar para o que o Samuel fez. Para o que o Samuel faz nas notas deles, que é calcular a função φ de Euler. Né? Então, teorema se m e n são inteiros positivos, primos entre si, então φ de mn é φ de m vezes φ de n. Quer dizer, φ é uma função multiplicativa que a gente fala. Quer dizer, o φ de um produto é sempre o produto dos φs. Desde que os caras sejam primos entre si. Isso não é verdade em geral. Por exemplo, o φ de 2 é 1, mas o φ de 4 é 2. 4 é 2 vezes 2, mas φ de 4 não é φ de 2 vezes φ de 2. Não, os caras entre 0 e 3 são primos com 4, tem 2, tem 1 e o 3. Né? Então, φ de 4 é 2, φ de 2 é só 1. Então, se o MDC de m é igual a
Isso, não tem nenhum fator primo comum. Mas não tem divisor, sim, o número de... Os números do FID eles também são diferentes. Eles não têm um número em comum. Diferentes não precisam ser, né? Por exemplo, o FID 5 é 4, o FID 12 também é 4. Os FIs não precisam ser diferentes. Né? Os valores do FI não precisam ser diferentes. Pode, por exemplo, FID 5 é 4, que é a mesma coisa que FID 12. Não, os números dos FID, por exemplo, do 12 tem o 11, o 7. O que você diz? Os números que são primos com N. É verdade, mas daí a concluir que o número total de caras são primos com MN é o produto dos dois, você precisa de um argumento. Não é óbvio a priori. E precisa que os caras sejam primos entre si, né? Então precisa de uma prova. A ideia é o seguinte: um cara é primo com MN se somente se ele é primo com M e primo com N. Então a ideia é escrever todos os caras entre 0 e Mn-1 numa tabela. Tabela a gente pode fazer assim, olha, a gente bota todo mundo até 0, 1, 2 até M-1. Depois a gente bota aqui M, M mais 1, M mais 2 até 2M-1, etc. Aqui a gente bota N-1 vezes M, N-1 vezes M mais 1, N-1 vezes M mais 2, etc. até N-1 vezes M mais M-1, que é Mn-1. Então você tem a lista de todos os Mn caras entre 0 e Mn-1. Como é que está organizada essa tabela? Bom, todos os caras da primeira coluna são múltiplos de M, são múltiplos de M mais 0, né? 0M, 2M, etc. Múltiplos de M. São 0 módulo M. Todos os caras aqui, então aqui são os caras que são 0 módulo M. Todos os caras aqui na segunda coluna, né, são 1 módulo M. Na segunda coluna são todos 2 módulo M. E na última coluna são todos M-1 módulo M. Então, a congruência módulo M está definida simplesmente por em qual coluna o cara está. Para o cara ser primo com M, a pergunta, né, o que a gente quer contar é quantos caras dessa tabela são primos com MN. Né, são tais que o MDC com o MN dá 1. Para o cara ser primo com MN, em particular, ele tem que ser primo com M. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para quais colunas o cara correspondente, né, que aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, etc., aqui é M-1, vai ser primo com M. E quantas colunas a gente tem com essa propriedade? Por definição, a gente tem φ de M colunas. Etc., né? Tem algumas colunas aqui no meio. Então a gente vai ter φ de M colunas. Dos números congruentes a J módulo M com J primo com M. Quer dizer, você vai ter φ de M caras aqui, entre 0 e M-1, que são primos com M. Se um cara desse é primo com M, toda a coluna dele vai ser formada por caras primos com M. E vice-versa. Se não for primo com M, ninguém da coluna vai ser primo com M. Porque os caras da coluna são todos congruentes módulo M, né? E ser primo com M é um troço que é invariante por congruência módulo M. Então, muito bem. Agora, em cada coluna, temos números da forma
J, M mais J, 2M mais J, até N menos 1M mais J, que formam, pelo lema anterior, um sistema completo de resíduos módulo N. Eu peguei os caras entre 0 e N menos 1, multipliquei todos eles por M e somei uma constante. Né? Pois aqui a gente está usando, que eu multipliquei todo mundo por M e o M é primo com N. Então se eu multiplico todo mundo entre 0 e N menos 1 por M e somo J em todo mundo, eu tenho ainda um sistema completo de resíduos módulo N. Que é o que diz o lema, quer dizer, vai dar N números, se eu olhar para os restos da divisão por N, vão dar todos os restos possíveis. 0, 1, 2, 3 até N menos 1. Quantos desses caras são primos com N? Portanto, em cada uma dessas colunas, de fato em qualquer coluna, em cada coluna, exatamente, φ de N números. Eu quero ver quantos são primos com N, basta olhar para os restos da divisão por N. Como eu tenho todos os restos entre 0 e N menos 1, eu sei que φ de N desses restos são primos com N. E, portanto, olha, para ser primo com M, você tem que estar numa dessas φ de M colunas. Em cada coluna dessas, tem φ de N caras primos com N. Então, existem φ de M vezes φ de N, números na tabela, que são múltiplos, são primos, desculpa, são coprimos com M e com N simultaneamente. E acabou a prova. Porque para o cara ser primo com MN é equivalente a ser primo com M e com N ao mesmo tempo. Como eu contei os caras são primos com M e com N ao mesmo tempo, e deu φ de M vezes φ de N, como eu sei que no total você tem φ de MN caras que são primos com MN, né? Então, quer dizer, φ de MN tem que ser φ de M vezes φ de M, que é o que eu queria provar. Tá? É isso. Então, isso permite calcular a φ de N, de fato, para todo N. Deixa eu dar uma olhada. Se P é primo e K é um inteiro positivo, quanto é que é φ de P elevado a K? Quando é que um cara é primo, digamos, com 2 elevado a K? Quando é que um cara é primo com 2 a décima? Fala. Você é ímpar, basta ser primo com 2, né? Se um cara em geral, se um cara não é múltiplo de P, ele vai ser primo com qualquer potência de P. Né? Então, um cara é primo com P elevado a K, se somente se ele não é múltiplo de P. Então, quando você quer contar os caras entre 0 e PAK menos 1, que não são primos com P elevado a K, basta contar os múltiplos de P. E múltiplos de P, se você está indo até P elevado a K, a cada P números consecutivos tem exatamente um que é múltiplo de P. Então você vai ter P elevado a K dividido por P, caras que são múltiplos de P. Né? Vai ser o número total de caras é P elevado a K, você tem que diminuir os caras que são múltiplos de P. Isso é PAK menos PAK menos 1. Depois, MDC entre A e PAK é diferente de 1, se somente se P divide A. Né? Então, você joga fora, tem P elevado a K caras entre 0 e PAK menos 1. Né? Eu diminuo o número desses caras que são múltiplos de P. A proporção dos caras que são múltiplos de P é 1 sobre P. Né? O número de caras que são múltiplos de P é PAK menos 1 nesse intervalo. Então, isso é um fato geral.
Assim, então se N é P1 alfa 1, P2 alfa 2. Agora pega um número qualquer e fatora em primos. Né? Como P1 menor que P2, menor que PK, todos primos. Quem que vai ser φ de N? Φ de N vai ser φ de P1 alfa 1 vezes φ de P2 alfa 2, etc, vezes φ de PK alfa K, né? Que são todos primos entre si. P1 alfa 1 é primo com P2 alfa 2, etc, é primo com PK alfa K. As potências de primos diferentes são sempre primas entre si 2 a 2. Então eu posso usar o fato do φ ser multiplicativa várias vezes e chegar nisso. Agora, φ de potência de prima a gente já sabe calcular. Isso é P1 alfa 1 menos P1 alfa 1 menos 1. P2 alfa 2 menos P2 alfa 2 menos 1. PK alfa K menos PK alfa K menos 1. Isso aqui a gente pode escrever assim, com P1 alfa 1, que multiplica 1 menos 1 sobre P1, vezes P2 alfa 2, 1 menos 1 sobre P2, etc, vezes PK alfa K, 1 menos 1 sobre PK. Isso dá uma fórmula mais ou menos compacta para φ de N, ou seja... Aonde? Ah, porque PK menos PK menos 1 eu posso fatorar como PK 1 menos 1 sobre P, né? Mas então o φ de N vai ser N, porque P1 alfa 1 vezes P2 alfa 2 vezes PK alfa K é N, né? Então isso é N 1 menos 1 sobre P1, 1 menos 1 sobre P2, 1 menos 1 sobre PK. Isso você pode escrever de um jeito compacto assim, N vezes o produto para P' para os P's que dividem N de 1 menos 1 sobre P. Então tem essa fórmula, digamos, fechada, entre aspas, para φ de N. Mas, em geral, nos exemplos é fácil a gente calcular essas coisas. Deixa eu ver, deixa eu fazer alguns exemplos do Samuel. Qual corolário? Corolário, em geral, é uma consequência de um teorema que você acabou de provar. Você provou uma coisa, aí tem uma consequência fácil. Então, suponha que eu não tenha provado o pequeno teorema de Fermat até agora. Eu provei o teorema de Euler, em geral, A, φ de N é 1 módulo N. Um corolário é o pequeno teorema de Fermat, que é o caso particular com N', isso dá que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, o corolário é uma coisa que você obtém a partir de um teorema, né? Ele tem... Então, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo dele. Prove que existem infinitos inteiros positivos N, tais que φ de N é N sobre 3. Vamos ver como é que ele faz isso. Bom, ele observa que φ de uma potência de 2, φ de 2AK é sempre 2AK menos 1, né? Por essa fórmula em particular. É 2AK menos 2AK menos 1, que é 2AK menos 1. Né? E φ de 3 é 2. A ideia é que φ de 3 é 2/3 do 3, e φ de qualquer potência de 2 é a metade dela. 2/3 vezes metade dá 1/3. Então, se você olhar para φ de 3 vezes 2AK, isso é φ de 3 vezes φ de 2AK, ou seja, vai ser 2 vezes 2AK menos 1, ou seja, vai dar 2AK, que é o número original que a gente tinha, 3 vezes 2AK sobre 3. Então, qualquer número dessa forma, 3 vezes 2AK, vai ter essa propriedade. Eu exibi infinitos números com essa propriedade.
Eu só usei o fato de φ ser multiplicativa. 3 é primo com 2AK. Então, φ de 3 vezes 2AK é φ de 3 vezes φ de 2AK. Vocês querem um exemplo que eu acho que não está nas notas do Samuel, mas é muito bacana? Ó, exercício parece difícil para burro, mas com o teorema de Euler vai sair fácil. Eu acho que não. Então é bom vocês anotarem. Deixa eu ver os exemplos do teorema de Euler dele. Não, acho que não está não. Que é assim, ó. Exercício, olha. Prove que, mais do que prove, exiba um N natural, tal que 2AN tem mais de 2.000 dígitos e tem pelo menos 1.000 zeros consecutivos dentre seus 2.000 últimos dígitos. Então, o problema parece meio esquisito. É provar, né? É achar uma potência de 2, que quando você escreve na base 10, ele tem um monte de algarismos, tem que ter mais de 2.000. E se você olha para os 2.000 últimos algarismos, ele vai ter um monte de zeros seguidos. Pelo menos 1.000 zeros seguidos, no meio aqui, em algum lugar, entre os 2.000 últimos algarismos. Tá? Parece meio esquisito, né? Como é que a gente vai conseguir uma potência de 2 com um monte, com 1.000 zeros seguidos na representação decimal? Tá claro o enunciado aqui? A gente tem que achar um N, não só provar que existe, mas achar um N com essa propriedade. Parece esquisito, não parece? A gente vai resolver isso fácil. Pode resolver? Vou mostrar como é que faz isso. Solução. Bom, φ de 5 a 2.000 é 5 a 2.000 menos 5 a 1999, ou seja, é 4 vezes 5 a 1999. Então, 2 elevado a esse negócio, ou seja, 2 elevado a φ de 5 a 2.000, o que diz o teorema de Euler? O teorema de Euler diz que 2 a φ de 5 a 2.000 é... O que diz o teorema de Euler? Que A elevado a φ de n é... Se A for primo com n, então A elevado a φ de n... Não, mas qual é o enunciado do teorema de Euler? O teorema principal dessa aula. Não, isso é a definição de φ de n. Mas φ de n, ele entra no enunciado do teorema de Euler, que é uma coisa que generaliza o pequeno teorema de Fermat. E que diz que sempre que A for primo com n, A elevado a φ de n Isso. Então esse cara vai ser congruente a 1 módulo 5 a 2.000. Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que isso é congruente a 1 módulo 5 a 2.000. Ou seja, que 2 a 4 vezes 5 a 1999 é um certo múltiplo de 5 a 2.000
mais 1, para algum K natural, né? Esse número, obviamente, é muito maior que 1. Tá? É isso que diz o teorema de Euler nesse caso. O que a gente faz agora? A gente multiplica por 2 a 2000 dos dois lados, né? Então, 2 a 4 vezes 5 a 1999 mais 2000 é K vezes 10 a 2000 mais 2 a 2000. Vê se vocês concordam. Eu só multipliquei aqui e aqui por 2 a 2000. Vê se vocês concordam. Né? Agora, 2 ao cubo é menor que 10. Então, 2 a 2000, que é menor que 2 a 2001, 2 a 2001 é 2 ao cubo elevado a 667. Isso é menor que, então, que 10 elevado a 667. Quer dizer, 2 a 2000 tem no máximo 667 dígitos. E 10 a 2000, qualquer múltiplo de 10 a 2000 termina com 2000 zeros. Você tem um número que termina com 2000 zeros. Você soma um número que tem no máximo 667 dígitos, vão sobrar pelo menos 1.333 zeros consecutivos dentre as 2.000 últimas casas decimais. Portanto, isso aqui é uma potência de 2 que satisfaz as condições enunciadas. 2 a 4 vezes 5 a 1999 mais 2.000 tem pelo menos 2.000 menos 667, ou seja, 1.333, que é mais do que 1.000, zeros consecutivos. Dentre seus 2.000 últimos dígitos. E acabou. Viu? Dá para fazer rapidinho esse problema se a gente conhece o teorema de Euler. Né? Por que o FIT 5 elevado a 2.000 é igual a 5 elevado a 2.000? Porque 5 é primo, né? A gente viu que, em geral, φ de qualquer potência de primo, de PAK, é PAK menos PAK menos 1. Faz P igual a 5 e K igual a 2.000 nessa forma. Né? Isso aqui é o expoente, isso aqui é uma potência de 2. É 2 elevado a esse troço. Certo? Espero. O que foi? Isso é ruim? É, então tá. Bom, isso é o exemplo 12 dele, né? O exemplo dele, na verdade, ele não faz exatamente isso, ele faz uma coisa mais geral, assim, né? Para cada número natural n tem uma potência de 2 por expansão decimal, tem seus últimos n dígitos. Eu fiz um caso particular em que n é 2.000, né? Tá, o exemplo 12 dele é a mesma coisa, trocando 2.000 por n, né? Tá? Então isso foi muito parecido com o exemplo 12 dele. Vamos fazer o exemplo 13, então. E depois a gente passa para outra lista, que vocês podem escolher coisas para a gente fazer. Então, exemplo. Prove que a sequência (2 a n menos 3), né? n maior que 1, contém uma subsequência de números primos entre si 2 a 2. Né? Então ele quer mostrar que você consegue uma sequência. O que é uma subsequência, né? Ele quer arrumar uma coisa do tipo, sei lá,
1 menor que N1, menor que N2, menor que N3, menor que etc. Tal que 2 a N1 menos 1, 2 a N2 menos 1, menos 1 não, menos 3, né, na sequência, perdão. Menos 3, etc. São primos entre si 2 a 2. O que quer dizer isso? Que o MDC entre 2 a NI menos 1 e 2 a NJ menos 3, não é menos 1, e 2 a NJ menos 3 vai ser sempre 1 para todo I diferente de J. Então ele quer mostrar como é que ele consegue, quer dizer, que ele pode criar essa sequência de índices, N1 menor que N2, menor que N3, com essa propriedade. Então suponha que 1 menor que N1, menor que N2. Eu posso começar tomando N2, tome N1. N1 igual a 2, né, para começar. E agora suponha, a gente vai fazer uma construção recursiva. Vou supor que eu já sei quem são N1, N2, N3 até NK, e vou mostrar como criar um NK mais 1 que não viola essas propriedades. Quer dizer, suponha aqui 1 menor que N1 menor que N2 menor que NK tem a propriedade acima. O que a gente precisa para fazer o problema? Queremos achar um NK mais 1 maior que NK, tal que o MDC entre 2 a NK mais 1 menos 3 e 2 a NJ menos 3 seja 1 para todo J entre 1 e K. Né? Então eu quero botar um cara novo, quer dizer, um NK mais 1 maior que NK, tal que esse número 2 a NK mais 1 menos 3 seja primo com 2 a N1 menos 3, com 2 a N2 menos 3, etc., até com 2 a NK menos 3, quer dizer, seja primo com todos os caras anteriores dessa subsequência. E aí eu vou botar, se eu provar que eu sempre posso fazer isso, eu boto NK mais 1, depois eu boto NK mais 2, eu consigo criar, então, uma subsequência com infinitos termos, mantendo essa propriedade do MDC de dois deles quaisquer ser sempre 1. Então vamos fazer isso, né? Para isso, eu vou tomar um número n grande, que vai ser o produto de todos esses 2 a NJ menos 3. Vai ser 2 a N1 menos 3, vezes 2 a N2 menos 3, até 2 a NK menos 3. Tá? Eu multiplico todos esses caras. E seja um R natural, tal que φ de R vezes Nzão seja maior do que NK. Na verdade, R igual a 1 já vai dar certo, porque esse número é enorme, mas nem precisa. R vezes Nzão vai ser um número grandão, o φ vai ficar muito grande, né? Por exemplo, se R for uma potência de 2, se for 2 elevado a K, isso aqui vai ser múltiplo de 2 elevado a K menos 1. Então, de qualquer jeito, esse número vai ficando grande. E em algum momento vai ser maior que o NK. O que eu quero dizer é que se eu tomar NK mais 1 igual a φ de Rnzão, temos 2 a NK mais 1 é 2 a φ de Rnzão, isso vai ser congruente a 1 módulo, eu vou precisar tomar R ímpar, eu falei potência de 2, certamente não funciona. Ímpar, posso pegar potência de 3, se for uma potência de 3, se for 3AK, isso aqui vai ser múltiplo de 3AK menos 1, então fica grande. De qualquer jeito, olha só, então eu tomo NK mais 1, é φ de Rn, onde φ de Rn é um número grande maior que NK. Isso aqui é congruente a 1 módulo Rn pelo teorema de Euler, que é
Rn é ímpar, né? Então módulo Rn. Mas o Nzão é múltiplo de todos esses caras aqui. Ou seja, em particular, 2ANK mais 1 vai ser congruente a 1 módulo 2ANJ menos 3. Porque o Nzão é múltiplo de 2ANJ menos 3 para todo J entre 1 e K. Mas então, o MDC entre 2ANJ menos 3 e 2ANK mais 1 menos 3 é o MDC entre 2ANJ menos 3 e 2ANK mais 1 menos 2, né? Agora, esse cara aqui é um divisor de 2ANK mais 1 menos 1. E ele é primo com menos 2. Isso aqui é 1, né? Pois esse aqui é o MDC entre 2ANJ menos 3 e 2. Porque esse cara aqui é múltiplo desse. Eu posso jogar fora esse cara, que ele é múltiplo dele, sobra só o menos 2, né? E esse MDC desse cara com 2 é 1. Porque esse cara é ímpar, né? Esse aqui é 2, então acabou. A gente usa o teorema de Euler para... Como 2 elevado a esse cara grande menos 1 é múltiplo de todo mundo, 2 elevado a esse cara grande menos 3 vai ser primo com todo mundo. Então essa aqui é a ideia. Fala. 20? De onde? Da aula 7? Da aula 9. Problema 20? Ah, tá. Então, problema 20 diz que se MDC de AB é igual a 1, então existem MN tais que AM mais BAN é congruente a 1 módulo AB. Seguir MN naturais, né? Vamos lá. Por ser congruente a 1 módulo AB, é a mesma coisa de dizer que é congruente a 1 módulo A e congruente a 1 módulo B. Eu vou tomar MN positivos, né, naturais. AM mais BAN é a mesma coisa que BAN módulo A. Então, eu vou querer que BAN seja 1 módulo A. Por outro lado, a gente vai ter isso de novo se o MN são positivos, que AM mais BAN seja... Bom, isso aqui módulo B é AM. Então, queremos que BAM... Não, que AM seja 1 módulo B. E é fácil fazer isso funcionar. Basta tomar N igual a φ de A e M igual a φ de B. Você pode ainda dificultar o problema pedindo que o M seja igual a N. Então eu vou mostrar outra solução em que o M é igual a N, ou alternativamente, M igual a N igual a φ de A vezes φ de B. Na verdade, o N pode ser qualquer múltiplo de φ de A, e o M pode ser qualquer múltiplo de φ de B. Porque quando você faz A elevado a um múltiplo de φ de B, como A é primo com B, isso vai dar sempre 1 módulo B. Porque A φ de B é 1 módulo B, né? Se você elevar dos dois lados a qualquer coisa, continua dando 1. Tá? Então, isso aqui é uma solução, N igual a φ de A igual a M igual a φ de B. Isso aqui é outra solução, tomar M igual a N igual a φ de A vezes φ de B, que é um número que é ao mesmo tempo múltiplo de φ de A e múltiplo de φ de B. Então, B elevado a esse cara vai ser 1 módulo A elevado a esse cara vai ser 1 módulo B, e essa soma vai ser 1, tanto módulo A quanto módulo B, portanto vai ser 1 módulo AB. Porque A é primo com B. Uma coisa que é 1 módulo A e é 1 módulo B, é 1 módulo AB desde que o A seja primo com B. Né? Então, isso resolve assim.
Temos tempo ainda para coisas da aula 7, gente, vamos lá. Como eu falei no início da aula, vocês podiam dar uma folheada e escolher coisas para a gente fazer. A observação 1 fala, é recomendável que o professor instigue seus alunos a pensarem nos problemas abaixo antes de resolvê-los em sala. Então, se vocês nem olharam para os problemas, eu não vou resolver. Eu vou resolver se vocês pelo menos olharam para a cara deles e falaram, isso aqui parece legal, faz aí. 2, vamos lá. Qual? Exemplo 2, o primeiro? Exemplo 2, vamos lá. Para quantos inteiros n? Se alguém não recebeu ou cópia da aula 7 ou da aula 9, tem mais aqui na mesa. Vem aqui. Para quantos inteiros n entre 1 e 1990, a fração é n ao quadrado mais 7 sobre n mais 4 não é irredutível. Então, vamos lá. Então ele quer saber quando que o MDC entre n ao quadrado mais 7 e n mais 4 é maior que 1. Agora, isso aqui é a mesma coisa que o MDC entre n ao quadrado mais 7 e n mais 4 deixa eu botar n ao quadrado mais 7 menos n mais 4, n menos 4 e n mais 4. Eu só somei ao n ao quadrado mais 7, eu diminuí, um múltiplo de n mais 4. Então o MDC não muda, né? Tá? N mais 4 vezes n menos 4 é um múltiplo de n mais 4. Você pega um cara aqui e soma ou diminui um múltiplo desse, o MDC com esse cara não muda. N mais 4 vezes n menos 4 é n ao quadrado menos 16. Então isso daqui, n ao quadrado mais 7 menos n ao quadrado menos 16, 7 mais 16, 23. Ó. Vai cortar o n ao quadrado, vai ficar 7 mais 16, que é 23. Então o MDC entre 23 e n mais 4 tem que ser maior que 1. Portanto, 23 tem que dividir, porque 23 é primo, 23 tem que dividir n mais 4. Mas, de fato, é equivalente a 23 dividir n mais 4, mais ou menos pela mesma razão. Porque se 23... Não, a gente provou que isso é igual ao MDC. Isso é equivalente a 23 dividir n mais 4, certo? Esse MDC é igual ao MDC entre 23 e n mais 4. Então, se n mais 4 é múltiplo de 23, esse MDC dá 23. Se não for, o MDC dá 1. Então, o conjunto dos n's para os quais o MDC é maior que 1 é exatamente o conjunto dos n's, tais que n mais 4 é múltiplo de 23. Quer dizer, você vai ter uma PA, que vai ser 4, 4 mais 23, 4 mais 2 vezes 23. Não, isso. Não, não é isso. Não é n menos 4, é n mais 4. Não começa com 4, começa com 19. 19 mais 4, o menor n positivo, né, tal que n mais 4 é múltiplo de 23, é 19. 19 mais 4 dá 23. Então é 19. 19 mais 23, 19 mais 2 vezes 23. E qual que é o último? Até 1900, quanto é que é 1990 dividido por 23? Aqui dá 230 menos 23 dá maior, mas aqui dá 8, né? 160 mais 24, 184, para 199 dá 15. Se fizer 150, dá 7 é muito, né? Dá 6, dá 86, 120 mais 18, 138, sobra 12. Então, isso, 1990 é 23 vezes 86 mais 12.
Só que se somar 19 já passa. Então o último é 19 mais 85 vezes 23. Isso. Então, a resposta aqui é 0 vezes 23, vai até 85, a resposta é 85. Do 0 até 85. Né? Tá? Muito bem, outro, vamos lá. Ah, acertei. Vamos lá. Sempre 7, vamos lá. P'. Sempre 7 diz assim, um problema da Irlanda, diz que seriam P', A e N inteiros positivos. Prove que se 2AP mais 3AP igual a N, então N é 1. Quer dizer, se é uma potência de 2 mais uma potência de 3 é uma potência de alguém, então é uma potência meio boba, porque o expoente tem que ser 1. Quer dizer, uma potência de 2 mais uma potência de 3 não pode ser nem um quadrado perfeito, nem um cubo perfeito, nem nada não trivial. P é primo, né? Certo, então vamos com cuidado. Ele quer dizer que 2P mais 3P. 2AP mais 3AP. Não, igual ao número primo não, igual a uma potência, igual a A elevado a N. Não, mas o que ele quer dizer como N, que ele quer provar que N é igual a 1. Ele quer dizer que o A não pode ser... Não, quer dizer que o A elevado a N não pode ser uma potência não trivial, não pode ser um quadrado perfeito, nem um cubo perfeito, nem uma quarta potência, nem uma quinta potência. Qualquer número é da forma A elevado a 1, né? Agora, se N for maior que 1, é uma coisa mais especial. A elevado a N vai ser uma potência não trivial, quer dizer, vai ser um quadrado, ou um cubo, ou uma quarta potência. Ele está dizendo que, nesse caso, isso aqui não pode ser uma potência não trivial. Tem que ser A elevado a 1, que aí pode ser qualquer coisa. Mas... Tá. Vamos pensar. Isso talvez precise de uma ideia esperta. Deixa eu ver, se eu não fizer em 2 minutos eu colo, mas eu vou tentar fazer sem colar. A gente poderia tentar usar o pequeno teorema de Fermat, mas não sei se vai servir para alguma coisa. A N tem que ser 5 módulo P, mas... Não tem nada que evite interessante. Que esse negócio fatora, né? Que P... Bom, P é primo, né? A gente tem que pensar no caso... Bom, P igual a 2, a gente pode olhar diretamente. Se P for 2, 2A2 mais 3A2 é 4 mais 9 é 13, que é primo. Então, se 13 não é nenhuma potência, a única fatoração de 3 é 13 elevado a 1, não tem jeito. Então, para P igual a 2 é óbvio. Se P é maior que 2, dá para fatorar. 2AP mais 3AP é 2 mais 3, que multiplica 2AP menos 1, menos 2AP menos 2 vezes 3, mais não sei o que, mais 3AP menos 1. Né? X elevado a k mais y elevado a k fatora se k for ímpar, né? Isso é múltiplo de x mais y, se k for ímpar, tá? Então isso aqui é múltiplo de 5, ou seja, 5 divide 2AP mais 3AP. Então A é múltiplo de 5. Portanto, 5 divide A. Então 2A3 mais 3AP tem que ser
uma potência de um múltiplo de 5, né? Agora, 2AP é 2 módulo P, pelo pequeno teorema de Fermat. E 3AP é 3 módulo P. A menos... Bom, tem o caso P igual a 3, né? Isso aqui é verdade. Isso é 3 módulo P. Não, isso é verdade sempre, né? Mesmo que P seja 3. Ou seja, 2AP mais 3AP é congruente a 5 módulo P. Ou seja, P divide a N menos 5. Tá bom, agora deixa ver qual é a maior potência de 5 que pode dividir 2AP mais 3AP? Se P tá. 5 divide A, ou seja... Tá, deixa eu tirar uma consequência logo. 5 divide A, 5AN divide a AN, que divide 2AP mais 3AP. Uma coisa que a gente pode tentar fazer é achar a maior potência de 5 que divide 2AP mais 3AP, né? Bom, olha só, esse fator aqui, né, menos 3, é a mesma coisa que 2 módulo 5. Portanto, esse fator que aparece aqui, 2AP menos 1, menos 2AP menos 2 vezes 3, mais etc., mais 3AP menos 1, isso aqui é congruente a 2AP menos 1, menos 3 é a mesma coisa que 2, então mais 2AP menos 1, mais 2AP menos 1, etc., mais 2AP menos 1. A gente tem quantos fatores, quantas parcelas a gente tem nessa soma? Tem P parcelas. Não, o expoente do 3 vai desde 0 até P menos 1. Isso aqui é P vezes 2AP menos 1, módulo 5. Agora, se o P não for 5, esse cara não é 0, esse cara não é múltiplo de 5. Então, se P não for 5, então 5 não divide P vezes 2AP menos 1, portanto, 5 ao quadrado não divide 5 vezes, ou seja, 2 mais 3 vezes 2AP menos 1. Deixa eu ir mais devagar. Então, 5 não divide. O que é P vezes 2AP menos 1? A gente viu que é congruente a 2AP menos 1, menos 3 vezes 2AP menos 2, mais etc., mais 3AP menos 1. Ou seja, 5 ao quadrado não divide 5 vezes isso. Quer dizer, 2 mais 3 vezes 2AP menos 1, menos 3 vezes 2, menos 2, mais etc., mais 3AP menos 1, que é exatamente a fatoração de 2AP mais 3AP. Então, 2AP mais 3AP não é múltiplo de 25, se o P for diferente de 5, ou seja, o N tem que ser menor que 2. Portanto, o N tem que ser 1. Né? Porque se o N fosse pelo menos 2, 5 ao quadrado teria que dividir 2AP mais 3AP. E não divide, como a gente viu. Sobrou o caso P igual a 5. Se P igual a 5, a gente faz a conta diretamente. 2AP mais 3AP... é 2A² mais 3A². 3A² é 243, isso aqui é 32 mais 243, que é 255, né? Não, tem alguma coisa... É 275, justamente. Que é múltiplo de 25, quer dizer, nesse caso o argumento não funciona, né? Ele é múltiplo de 225, mas isso aqui a gente pode fatorar. Isso aqui é 5 ao quadrado vezes
Você dividir 250 por 25 dá 10, então isso aqui é 11. 2 quinta vezes 5 ao quadrado vezes 11, que não é uma potência não trivial. Né? A elevado a n igual a 5 ao quadrado vezes 11, por causa desse fator 11, também implica que ele tem que ser 1. Mas em qualquer outro caso, você observa simplesmente que a maior potência de 5 que divide 2AP mais 3AP é 5 a 1. E, portanto, esse cara não pode ser uma potência não trivial. No caso particular em que o P é 5, a maior potência de 5 é 5 ao quadrado, mas tem outro fator primo que é o 11, com o expoente 1, que garante que o n tem que ser 1 também. Então, em qualquer caso, o expoente tem que ser 1. Tá? Legal isso. Bom, vamos lá, outra. A gente ainda tem um tempinho. Tem tempo para mais um, vamos lá. Quem falar primeiro ganha. Mais ou menos isso que ele faz. Qual que a gente faz agora? Quatro. Tá, então ele olha para números da forma 100 mais n ao quadrado. Então, para ele dn é o MDC entre 100 mais n ao quadrado e 100 mais n mais 1 ao quadrado. Né? Ele quer achar o máximo de dn. Então vou fazer esse e os outros. Uma boa sugestão é vocês lerem até a próxima aula, né, que deve ser semana que vem. Então a gente quer calcular o maior MDC possível entre esses dois números, 100 mais n ao quadrado e 100 mais n menos 1 ao quadrado, mais n mais 1 ao quadrado, desculpe, né? Bom, vamos lá, solução. 100 mais, então MDC entre 100 mais n ao quadrado e 100 mais n mais 1 ao quadrado é MDC entre 100 mais n ao quadrado e 100 mais... O que é n mais 1 ao quadrado? N ao quadrado mais 2n mais 1. 100 mais n ao quadrado é isso aqui, então isso aqui é igual ao MDC entre 100 mais n ao quadrado e 2n mais 1. Tá? Agora, se D divide 100 mais n ao quadrado e D divide 2n mais 1, então, o D, posso multiplicar aqui por 4. 4 vezes 100 mais n ao quadrado. E eu posso multiplicar 2n mais 1 por 2n menos 1, que vai dar 4n ao quadrado menos 1. Aqui vai ser 4n ao quadrado mais 400. Então, o D vai dividir essa diferença. Qual que é a graça disso? Por que eu fiz isso? Para matar o 4n ao quadrado aqui com 4n ao quadrado aqui. Vai ficar 400 mais 1, ou seja, 401. 401, né? 401 é primo, não é? Tem cara, pelo menos. É primo ou não é? Para ver se é primo, a gente tenta dividir por 2. Não dá, por 3 não dá, por 5 não dá, por 7... por 7, 420 é múltiplo de 7, senão se 7 dividiria 19, não divide. Não, por 7 não dá. Por 11 não dá, senão 11 dividiria 390, não é o caso. Por 13 não dá, porque isso aqui é 390, dá por 13, isso aqui é 390 mais 11, não dá. Por 17 não dá, né? Porque 17, por exemplo, como é que a gente faz? 17 divide 102. Ou seja, divide 408, né? Não dá, senão dividiria 7.
19, finalmente 19 divide 380, falta 21, 19 não divide, então isso é primo, pronto. 401 é primo. Então, um divisor de 401 é no máximo, de qualquer jeito um divisor de 401 é no máximo 401, eu devia ter dito isso logo. O D vai ser no máximo 401, só pode ser 1 ou 401. Para ser 401, 2n mais 1 tem que ser múltiplo de 401. Mas se você fizer n igual a 200, então 2n mais 1 é 401. Bom, e 401 vai dividir, né, 4 vezes 100 mais n ao quadrado, menos 2n mais 1, 2n menos 1, como a gente viu. 2n mais 1 para esse valor de n é 401. Então 401 divide 4, que multiplica 100 mais n ao quadrado, ou seja, 401 divide 100 mais n ao quadrado. E divide 2n mais 1, portanto, divide 100 mais n mais 1 ao quadrado também, né, para esse valor de n. Porque a diferença dos dois é 2n mais 1, que é 401. Então, para n igual a 200, de fato, o MDC dá 401. Então, o maior MDC possível é 401. E acabou. Tá? Só dar um exemplo em que dá certo. Obrigado, a gente volta provavelmente semana que vem. Vamos. E na outra não vou estar. Vamos lá.